Paz seja convosco. Vamos sentar, você que não tem filho, senta. Você que está com sono, dorme mais à tarde. Dando continuidade ao tema da teologia da alegria. Ainda tem um rabinho do tema anterior, que é uma nova paixão pelo prazer da presença de Deus. O despertar de uma sede irresistível por Cristo é a criação de um cristão que busca o prazer. A figura daquele versículo que diz que como a corça anseia por águas, assim tenho sede, é a figura que deve simbolizar o cristão. É alguém que, se não tiver Cristo, não tem nada. Um bom exemplo que eu tenho era uma época que a só lia eu e a Rayane. E aí, quando ela foi viajar, ela falou assim: eu não consigo ficar sem ler. Lembra? Quando eu fui pra ela ligou pra mim e falou assim: meu, eu não consigo ficar sem ler uma mais coisa. amado viajando, ela falou isso. Então, eu não Mas consigo. eu lia, acordava às 6 da manhã e lia. Eu não consigo ficar sem ler, é necessidade. Tem gente que fala lá, vem aquela propaganda, né? O café do sítio, né? Eu não vivo sem o café. Entendeu? Né? A minha vida começa a partir do café. Entendeu? O despertar de uma sede irresistível por Cristo. E entenda, gente, que isso aí é uma construção. Não é uma pessoa que nasce desesperada. Não, ela vai alimentando aquilo. É como o amor. O amor, ele vai sendo construído e alimentado. Se você vê nas Escrituras, o amor, ele não vem de uma atração física. O amor não vem de um relacionamento emocional ou sexual, mas vem através de uma atitude. Eu decido fazer isso. Eu decido amar. Amor é ação, não é emoção. Emoção está nas músicas do Lulu Santos, como uma onda no mar. Lá tá, entendeu? É da minha época, né, cara? Não, entendeu? Da minha? Entendeu? Que sua, né? Você acha que é sua. Deixa eu contar um segredo para você, ô Moisés. As bandas da década de 80 eram da minha geração, não é da sua. Como na sua agora é New Kids on the Block, esses caras aí, é BTS, entendeu? Então você acha que as músicas são, mas não são. Tá? Não são. Tá? Desculpa. Voltando. Amor, ela é uma ação, é uma decisão. O nascimento dessa busca é o nascimento da vida cristã. E como a gente vê, por exemplo, a Heloísa, ela é pequenininha e a gente já viu isso com a Helena, a gente já viu isso com a Manu, a gente já viu isso com a Júlia. Você vê que a criança ela vai crescendo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. São coisas que vão sendo acrescentadas. O nascimento dessa busca é o nascimento da vida cristã. A busca da alegria em Deus não é opcional, não é uma coisa que você pode decidir ter ou não ter. Ou você é cristão e tem alegria nos caminhos do Senhor, ou você não é cristão. Pessoas que têm dificuldade no amor a Deus não são cristãos. Pastor, nessa questão que você falou, né, das crianças, me fez lembrar aquele texto, né, que fala que, comparando, né, a nossa início de caminhada com Deus, aquele leite espiritual. Mas com o tempo, você vai deixando esse leite espiritual amadurecendo, né, mais. A busca da alegria em Deus não é opcional. Não é algo a mais que a pessoa pode crescer depois de chegar à fé. Enquanto seu coração não estiver atingido essa busca, sua fé não pode agradar a Deus. Por isso que a nossa caminhada é uma caminhada que inicia-se no nosso sim e ela vai até o dia da nossa morte. Não vai ter um momento na sua caminhada que você fala: eu estou pronto. Isso aconteceu talvez com algum Enoque, né? Andava com Deus, Deus veio e levou ele. Mas fora Enoque e Elias, todos, exceto Cristo, mesmo Cristo, passaram pela morte. Entendeu? A morte. A busca da alegria não é algo opcional. A fé salvadora é a confiança de que, se você vender tudo que tem e esquecer todos os prazeres pecaminosos, o tesouro oculto da alegria santa satisfará os seus desejos mais profundos. Não é no outro, é em si, com Deus. Por isso que quando eu trato casais, eu trato individualmente. Porque as pessoas elas têm que ter um relacionamento com Deus. Não adianta eu querer corrigir Nicolas com Aisla junto, porque são duas pessoas diferentes. Eu tenho que tratar um, tratar o outro. Não, é só dois ainda. Eu não sei, entendeu? Sabe que as coisas, né? Eu tive um irmão que levantou uma coisa que eu não estou sabendo, né?
São dois. Não cria contender. Cria contender, né? Fé salvadora, e não tem nada de engraçado isso. Fé salvadora é a confiança de que se você vender tudo que tem e esquecer todos os prazeres pecaminosos, você tem um tesouro de alegria santa que vai satisfazer os seus desejos mais profundos. A fé salvadora é a convicção sentida pelo coração de que Cristo não somente é confiável, mas também é desejável. Ele é confiável porque as promessas dele vai se cumprir. Mas ele também tem que ser desejável, você tem que se alegrar na presença do Senhor. Oração é uma coisa que simboliza muito o que você tem de amor a Deus. Quanto tempo a pessoa tem de oração diária? Talvez você tenha oração, se tiver na hora da refeição, obrigado por tudo e amém. Você não agradece, você não ora para dormir, você não ora para acordar, você não ora durante o dia, você não tem. A palavra de Deus diz, orai sem cessar, e você não ora nada. Que relacionamento você vai desenvolver com Deus? Nenhum. Ah, mas eu estou na igreja. Nenhum. Ah, mas eu faço louvor. Não oro. Não tem relacionamento com Deus. O teu louvor é vazio. As pessoas podem até se emocionar com o seu louvor, mas é um louvor vazio. Orações vazias. Porque demanda relacionamento. É toda uma vida que você tem que ter com o Senhor durante toda a semana, para chegar no dia do Senhor você poder executar e levar uma adoração ao Senhor. Não adianta falar, Senhor, que a minha adoração suba às suas narinas como incenso agradável. O incenso é a sua vida com Deus. Senão aquilo que você fala é como um cheiro de podre. Deus falou em relação a Ezequiel, em relação ao povo. Ezequiel falou, né? O cheiro das suas festas, lua de sábado, para mim, são um cheiro podre. As pessoas não estão vendo quem é você, mas Deus está vendo. E Ele só recebe aquilo que é agradável a Ele. A fé salvadora é a convicção sentida pelo coração de que Cristo não é somente confiável, mas também desejável. É a confiança de que Ele cumprirá suas promessas e de que aquilo que Ele promete vale mais a pena ser desejado que todo mundo. Se você não acreditar nisso, não vai ser eu que vou te convencer. Podemos falar da alegria, da fé em três níveis. Primeiro, ao novo gosto espiritual criado pelo Espírito de Deus para a glória de Deus. Esse novo gosto é a semente e a raiz da alegria. Assim ele é, digamos, a alegria da fé em uma forma embrionária. A primeira coisa que você sente de alegria em Deus é quando você o conhece. É como um namorado. Quando você conhece a pessoa e você se enamora da pessoa. Você quer estar o tempo inteiro falando, aquela melação no telefone, né? Ah, desliga aí, não desliga não, ah, sou eu, desliga, não sei. Se você nunca passou por isso, você não sabe o que é paixão, tá? Ah, desliga aí, ah não, é você, vai, desliga, ah não, é você. Entendeu? Esse primeiro momento. Tem que ligar de novo também. Hã? Tem que ligar de novo. Tem que ligar de novo. Não é legal isso aí, mas é o primeiro passo. É um amor até imaturo. Você conhece já não? Eu não caso. Passou ou não passou? Casamento. É com vocês. Entendeu? É com vocês. Então a gente precisa sentar para marcar um. Eu falei agora pro Wallace. O Wallace não, o Nicolas. Um dos grandes papéis do homem é não expor a esposa. Foi exatamente o que você fez agora. O pecado da esposa é de quem? É do homem. Quando Deus chamou a atenção, não chamou a atenção de ela, chamou primeiro do homem. Quando o homem ele expõe a sua esposa, ele está mostrando quão infantil ele é. Podia ir embora sem essa. Não, quão infantil ele é. Porque ele ainda acha que ele tem que ser satisfeito, não tem que pastorear a sua esposa. Quando o homem, ele passa... Helena, quando o homem tem um problema dentro do lar, a culpa é dele, não é dela. Ela tem a responsabilidade diante de Deus, mas a culpa é do homem. É do homem. É do homem. Então, primeiro tem esse amor emocional. Segundo, ao broto nasce o caule da própria fé, indo em direção de tudo que Deus é para nós em Cristo. O cerne desse caule é a alegria em Deus. Não é possível que a fé verdadeira, na fonte da alegria, não tenha alegria. Não tem como você ser uma pessoa que vive nos caminhos do Senhor e não ser feliz. Não dá. É lógico que nós temos momentos de altos e baixos. Nosso coração, ele tem esses altos e baixos, mas eu tenho que entender que essa montanha russa, quanto menor as quedas e subidas, melhor para o seu cristianismo. Já falei para vocês, eu estava lá em São Paulo, meu pastor, eu segunda-feira liguei para ele e falei, pastor,
Eu não aguento mais. E Thaís falou, pô, mas ontem você não estava com as mãos para o céu, chorando, dançando, falando que Deus é maravilhoso, e agora você está assim, cresce! Foi tão chocante aquilo. Entendeu? Talvez o meu coração amargurado com relação às pessoas seja isso, né? Por isso que eu brigo com você e bato com você. Talvez eu queria devolver. Não, não. Isso é questão de amor. Terceiro, ao fruto da felicidade diária. Romanos 15, 13. Helena. Romanos 15, 13. 15, 13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É um pedido? Não. É uma ordenança. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Aqui a alegria e paz fluem da fé para a nova vida. Na conversão encontramos o tesouro oculto do reino de Deus, arriscamos tudo nele e ano após ano nas lutas da nossa vida comprovamos repetidamente o valor do tesouro e descobrimos novas profundidades e riquezas que não conhecíamos. A cada caminhar, a cada passo que você dá, você descobre o amor de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Gente, nós tivemos um lanche aqui que eu pensei que ia sobrar, né? A Vânia falou assim: vem que a gente tem pão. Como é que é lá, Vânia? Tem pão de queijo para hoje, para amanhã, para depois. Não deu 5 minutos. E só não foi menos porque o Alex e a Ingrid o lancharam antes. Gente, nós somos muito abençoados em relação a essa condição divina de Deus e ter alimentos. Nós temos que olhar essa situação como uma situação bem. Qual é o resultado de você ser feliz em Deus? Mais alegria, mais fé. Cada vez mais a sua fé era mais profunda. Quando a gente vê pessoas como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, e eu não conheço a profissão de fé dela realmente, mas era uma pessoa que abriu mão de tudo em prol daqueles que eram necessitados. Será que ela fazia aquilo por obrigação? Se ela fazia, ela no final da vida dela, ela encontrou como Salomão falando assim: só vaidade. Mas se não, ela teve satisfação em dormir numa cama pobre. Quando você lê grandes escritores, tem um escritor chamado Joe Stott, o cara tinha um carro simples, um apartamento simples, não sei nem se ele morava de aluguel, mas os livros dele davam milhões de royalties, de dólares por ano, e ele direcionava tudo aquilo para uma missionária. É aquilo que eu falei naquele desafio logo no começo. O que você tem feito com as suas finanças? Será que você não pode abrir mão? Não estou falando de igreja não, tá, gente? Será que você não pode abrir mão de uma parcela do recurso que você tem para abençoar vidas? Abençoar vidas. É uma coisa tão bendita, porque você, quando você consegue converter realmente o seu bolso, você está demonstrando a Deus que Ele é maior. E se é 50, é 50, se é 10, se é 10, se é 100, é 100. Não estou falando de valor. Eu estou falando de a gente mudar a nossa atitude de vida. Quando se olha na couraça da justiça, é a justiça de você, por exemplo, abençoar um funcionário seu dentro daquilo que ele merece, não daquilo que você quer pagar. Olhar para essa pessoa e olhar para uma pessoa que precisa daquilo. Eu já contei para vocês que eu estava lá na Páscoa, e aí eu estava lá, que tinha comprado uma caixinha de bis para mim, a mulher estava lá guardando o carro e dei a caixa de bis para ela, e ela ficou numa felicidade, ela falou assim: olha, hoje pela primeira vez eu vou comer um chocolate. Olha que alegria, gente. São coisas que parecem que não tem valor nenhum para nós, mas para as pessoas que recebem tem todo o valor. Pastor, nessa questão da alegria que a gente tem falado desde o primeiro turno, que não é algo do esforço humano, vou me esforçar para se alegrar no reino de Deus, dos seus deuses. Mas esse versículo que você leu, o último agora, falando de Deus da esperança, então vem de Deus, Ele nos enche de todo gozo e paz. E aí o fruto é isso, a esperança, cheios da esperança no poder do Espírito Santo. Então vem dele essa alegria. É o diferencial de quem é servo de Deus. Sim, querida, mas você recebe de Deus, mas você pode transmitir ou não. E isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós temos que ser gratos a Deus e nós temos que transmitir isso que nós graciosamente recebemos nas nossas vidas. E nós não temos feito isso. É isso que falta.
Nós temos cristãos, quais? É um versículo, 1 Coríntios 13, 3. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Religiosidade, farisaísmo. É aquilo que eu falo, se você não tem prazer no Senhor, você vai viver a sua vida no mundo. Pelo menos você vai ter um tempo aqui de pseudo-alegria, porque você vai morrer, você vai para o inferno. Qual o resultado dessa alegria em Deus? Mais fé, mais alegria, cada vez mais profunda. E assim avançamos de alegria em alegria, de fé em fé. Por trás do arrependimento que dá as costas ao pecado, por trás da fé que se entrega a Cristo, está o nascimento de um novo gosto, um novo anseio, uma nova alegria, uma nova paixão de buscar a Deus. Essa é a raiz da verdadeira conversão. Você é convertido? Se você está vivo, você ainda tem essa possibilidade. Gente, eu não estou falando para vocês abrirem mão das coisas que vocês têm que fazer. Então volto para o Nicolas e a Aida, eles estão no processo de casamento e é muita coisa a se resolver, em especial para a vida da Aida, é muita coisa, mas nós temos que entender que tem algo mais importante. Tem algo mais importante. Tinha um casal que congregava conosco aqui, já comentei com alguns, eles perderam o foco e focaram apenas na preparação do casamento. Se afastaram, se esfriaram. Depois de fazer todos os passos, todo o procedimento, 3 meses, 5, 6 meses depois, 1 ano depois se separaram, estão vivendo uma revelia. Por quê? Você tem que entender que sim, você tem que trabalhar. Sim, você tem que fazer as coisas, você tem que estudar. Você quer passar num concurso, você quer... Estude. Se dedique. Mas é algo mais importante que é o Senhor. Essa é a raiz da conversão. Essa é a criação de um cristão que busca o prazer. Passando para o próximo tópico, nós vamos falar um pouco sobre a adoração. João capítulo 4, versos 23 e 24. Acho que é Moisés de novo. João 4, 23 e 24. Se quiser pode até cantar, tá? Vem. É lógico. Mas vem a hora e já chegou. E quem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se ele fala de adoradores verdadeiros, é porque existem adoradores falsos. E aí a base dessa adoração é o quê? Alegria e prazer em Deus. Por isso que nós temos um culto na semana. E você tem que meditar nessa palavra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando você vem para a casa do Senhor no domingo, essa palavra ela já faz parte da sua vida. Você já tentou aplicá-la. Isso faz parte do teu coração, está gravado na tábua do teu coração. É como se fizesse uma marca, entendeu? Com um instrumento forte de ferro e marcasse no teu coração. Essa palavra tem que estar gravada no teu coração. Senão você não consegue entender o próximo nível. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Ou você continua murmurando na sua vida? Caçador de almas. Às vezes as pessoas que estão dormindo espiritualmente precisam receber um choque. E é exatamente isso que eu tento fazer com vocês. Dar esse choque. A pessoa está com um ataque cardíaco, ela está com uma parada cardíaca. Não adianta você ficar assim: oi filho, levanta, acorda. Você precisa daquele choque. Bum! O corpo pula 1 metro de altura e cai no chão de novo. Para alguns eu tenho que fazer mais vezes. Mas o objetivo é você despertar. Você precisa despertar. Se você quer que as pessoas te ouçam o que você tem para dizer, talvez você tenha que escandalizá-las. E às vezes eu escandalizo as pessoas. Quando eu uma vez, logo que eu comecei a me encontrar com o André, eu falei: fala que você odeia a Deus. Ele saiu e falou: pô, esse cara é louco. Que pensamento é esse? Entendeu? O pensamento cristão, ele choca o nosso cristianismo farisaico. Choca o nosso. Eu fui chocado. Por 4 meses eu odiava o que eu estou falando, porque eu acreditava no experiencialismo, é nas emoções, eu achava que era tudo uma grande emoção, tudo uma grande experiência, e não é. Então a palavra de Deus era chocante. Aí ele falou comigo assim: Sr. Paulo, tem uma amiga minha que está querendo ler com a gente. Pode?
Aí ela leu o primeiro dia, depois fala assim, gente, como é que foi? Ela não quer. Ela quer o quê? Grupo de jovens. Ela quer depois do culto ir para a bomba. Ela quer ter o teatro. Ela quer ter a dança. Gente, eu não tenho isso para oferecer. As pessoas elas estão doentes e estão morrendo. Elas precisam de salvação. E aí o que acontece? Você planta no coração da pessoa. E eu falei para ele, não fica triste. Porque é assim que funciona. Aqueles que são filhos vão e voltam. Ouvem e depois despertam. Por isso que nós temos que escandalizar as pessoas. Falar desse conceito do que é a palavra de Deus. Jesus é especialista nisso. Para nos ensinar algo sobre adoração, ele usa uma prostituta. Evangelho de João. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixa eu avançar um pouco mais. Verso 4: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Que hora que é a hora sexta? 3 horas da tarde. Não, sexta é sempre mais 6. 6 mais 6, meio-dia. Tá? Então foi a hora nona, mais 6 deu 15 horas, que foi a morte dele. Tá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será para ele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí o texto continua. Jesus, ele é especialista em escandalizar pessoas, e ele faz isso com essa mulher. Vá chamar seu marido. Ele diz a mulher samaritana, e ela responde, não tenho marido. Você está certa, respondeu Jesus. Você já teve 5. E o homem com quem anda dormindo não é seu marido. Ela ficou chocada. Talvez você fique chocado. Como é que Jesus nunca viu essa mulher e chamou ela de prostituta? Não chamou literalmente, mas ele chamou de prostituta. Jesus está simplesmente sentado ali à beira do poço, com as mãos apoiadas no colo, olhando para a mulher com o seu olhar cortante, pronto para nos ensinar sobre adoração. O que Jesus Cristo ele vai ensinar nesse capítulo é adoração. A primeira coisa que aprendemos é que a adoração tem a ver com vida real. A adoração não é uma coisa mística. Não é o Moisés e o Felipe estão aqui com a Rayane e eles começarem a devagar. Não, adoração é algo real. É vida real. Ninguém consegue adorar a Deus se não tiver relacionamento com Ele. Você não consegue se relacionar com a sua esposa se você não tiver amor por ela. Não tem como. As brigas elas são constantes, as discussões são constantes, até que se entenda que tem algo maior. Primeiramente, o amor a Deus. Sempre que você olhar para a cruz, você tem que pensar sempre no vertical, para depois você tentar no horizontal. Se você não tiver amor a Deus, você não consegue amar o seu próximo. Não dá. Por isso que casamento sem Deus não é casamento. É uma união estável. Pode ser qualquer nome que você queira dar. Sem Deus não existe. Por isso que ele fala do cordão de 3 dobras.
É o homem, a mulher e Deus. Pastor, hoje você compartilhou, né, aquela frase, né, que o maior desafio do cristianismo é seguir a Deus sem ver, sem sentir, e muitas vezes as coisas estão dando erradas. Então, assim, e no início da escola dominical você citou um missionário, né, o vídeo, né? Então, assim, realmente, entre aspas, nosso evangelho é mais fácil, porque realmente quando a gente se encontra numa situação como essa, né, igual uma vez você contou, vou resumir, aquele homem no mar... Qual é a sua pergunta, Denise? Não, minha pergunta não é só assim, aquele homem no mar perdeu a esposa, perdeu os filhos, mas ele compôs um hino. Então, viver esse desafio que é... Vamos ater os nossos comentários a perguntas. Sim. Você citar uma coisa que já foi falada, a gente para e a gente perde todo o raciocínio da caminhada. Se você tem uma dúvida, você fala. Trazer de volta aquilo que eu já falei, não há necessidade. Tá? A primeira coisa que aprendemos é que a adoração tem a ver com vida real. São pessoas reais, são seres humanos. Levanta aí que senão você vai dormir. Cara. Não adianta você achar que você vai ficar nessa posição aí, que você vai ficar desperto, não vai não. Levanta, não cruza o braço, ereto, que aí você fica acordado. Tá? A adoração tem a ver com pessoas reais, com vidas reais. Pessoas que têm dificuldades durante a semana, pessoas que sofrem, que choram, que têm toda sorte de emoções durante a semana. A adoração tem a ver com isso. Não é um momento domingo e uma semana de realidade. Não é um momento em que você chega aqui e a partir de agora você é cristão. Não. Vem toda uma construção. Você tem que construir a sua adoração de domingo na segunda-feira. O ato de nós nos reunirmos no domingo é um ato de consagrarmos ao Senhor a semana que vai se iniciar a partir de uma oração de ação de graças pelo que Ele já fez. É você entender que você não consegue passar a sua semana sem Ele. Então você começa o seu processo de adoração na segunda-feira. Pode cutucar, não tem problema não, pode cutucar. Entendeu? É você começar o seu processo de adoração na segunda-feira. E vai, e vai, e vai. E a pessoa cada vez ela vai ficar mais cheia do Senhor. É a fome. Eu preciso ir na casa do Senhor porque, gente, isso vai começar a encher o teu coração de tal maneira. Já fez pipoca demais na panela? O que acontece? A pipoca ela fica quietinha, ela vai subindo. É esse que tem que ser o seu coração. Se você nunca fez isso, faça. Põe mais milho na panela. E acende lá, coloca o óleo e começa a fazer. Você vai ver que a panela não consegue conter a quantidade de pipoca. O seu coração tem que ser assim. Se o seu coração ele chega aqui para adoração ao Senhor vazio, até você conseguir encher alguma coisa, acabou o culto. Se você não tiver um tempo com o Senhor durante todos os dias da semana, você não vai conseguir levar uma adoração perfeita ao Senhor no domingo. É assim que funciona. Mas você é real, você existe. Você é uma pessoa que tem dificuldades. A adoração não é um momento no domingo. Não é um momento entre a apresentação do Ares e o momento da palavra. Não é. Esse momento é a coroação daquilo que você viveu a semana inteira. E não tem a ver com qualidade de som. Você pode estar ouvindo a Igreja Batista da Lagoinha, você pode estar ouvindo um grande conjunto aí, Kleber Lucas, o que quer que seja. E a música é agradável, mas não leva nada a pessoa a nada. Ou então a pessoa que está cantando também não está sentindo nada. Nada. Adoração tem que ver com adultério, fome e conflito racial. Eu vou explicar. Jesus estava extremamente cansado da viagem, do texto que nós lemos. Ele estava com calor e com sede. Então decide: sim, agora mesmo, exatamente agora, eu vou procurar alguém para adorar o Pai. A motivação de Cristo não era tomar água. Ele estava em tentar executar uma adoração ao Senhor. Qual a melhor forma de você adorar ao Senhor? Trazer pessoas a Cristo, já que você está em Cristo. Se você não está em Cristo, não adianta você querer alimentar ninguém. De que adianta? Vou falar hoje à noite. De que adianta? Hoje é light, né? Hoje nós começamos 2 Pedro capítulo 3, nós vamos falar sobre o fim do mundo. Entendeu? Então é light, tá? É light. Tá? Se você não tem um relacionamento com Deus, você não consegue transferir nada para a pessoa. Você só dá aquilo que você tem. Se você não consegue trazer pessoas a Cristo, talvez você não tenha Cristo. Você pode ter um bom discurso. Você pode até ler alguns versículos. Mas você não acredita naquilo verdadeiramente. A adoração tem a ver com adultério, fome, conflito racial.
Jesus está cansado da viagem e ele começa a procurar alguém para adorar o Pai. Ele encontra uma adúltera samaritana. Mostrarei aos meus discípulos como meu Pai procura adoração no meio da vida real da pessoa mais improvável. Ela é samaritana, ela é mulher e meretriz. Aí você tem que entender o contexto daquela época. Judeus não falavam com os samaritanos. Não falavam. Samaritanos, eles faziam parte, falamos sobre isso essa semana, né? Tinham 12 tribos. Lembra, gente? 12 tribos, quer vir aqui? Não. 12 tribos. Há um conflito, se divide. Duas tribos do sul e 10 tribos do norte. Você começa a ler Reis, Crônicas e Samuel e você vê. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era bom. Fez o que era mal. Fez o que era mal. Fez o que era mal. Fez o que era bom. Fez o que era bom. Fez o que era mal. Quem fazia mal 100% das vezes? O povo de Israel. 10 tribos do norte. Deus não basta e manda aquele povo para o cativeiro. A Síria tinha um procedimento diferente. Em vez dela pegar todo mundo ou pegar só uma parte, o que eles fazem? Ele tira todo mundo e vai colocar um pouco do pessoal de Minas, um pessoal da Bahia, um pessoal do Espírito Santo, um pessoal de São Paulo e Brasil. Cada um numa adoração, todos eles já dentro da cultura. Ou seja, num povo misturado. Aquele povo não é aceito como povo judeu. E ela é mulher. A mulher dentro do contexto, acorda filho, acorda filho. Levanta ele aí, André, põe do seu lado aí, vai. Põe aí, vai, o bichinho está com sono. E aí quando aquela mulher, não apoia no pai não, hein? Apoia no pai você dorme aí, entendeu? Aquela mulher, ela dentro do contexto sociocultural, ela não era nada. Havia um ditado que dizia assim, ainda bem que eu não sou um cachorro, eu não sou estrangeiro, eu não sou mulher. Era o pensamento deles na época. Jesus Cristo vem resgatando esse ministério feminino, mas para aquelas pessoas a mulher não era nada. E além de tudo, ela era uma pessoa que tinha vários relacionamentos sexuais, um atrás do outro, e ela se perdia. Sim, ela é tudo isso. E eu vou aproveitar para lhes mostrar uma ou duas coisas sobre como colher verdadeiros adoradores de uma seara madura das prostitutas de Samaria. Nós temos que piorar um pouco mais a coisa. Voltando para o nosso texto, João capítulo 4, verso 4, 5 e 6, eu vou ler, tá? Nós já lemos. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, se assentara Jesus junto à fonte por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Os samaritanos eram, tudo isso que eu te falei, odiosos aos judeus. Eles não eram chamados de judeus. Havia uma mistura, eles conheciam um pouco dessa adoração a Deus, mas tinha muita mistureba, então não era uma adoração plena. Eles chegaram a construir um lugar de culto próprio no Monte Gerizim. Eles rejeitavam o Antigo Testamento, a não ser a Torá, que seja Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Fora isso, eles rejeitavam. A sua falta de relacionamento em relação aos judeus existia há séculos. Quando você lê Reis e Crônicas, você vê aqueles povos combatendo uns com os outros o tempo inteiro. É um querendo matar o outro. Jesus caminha diretamente em direção a essa hostilidade. Senta-se e fala para a mulher: estou com sede. A mulher, ela fica chocada. Ele não era o seu marido. Ele não era o seu conhecido. Havia diferença de vestimento e de agir. Ele era judeu. E ele pede a ela água. Hoje a gente vê, né, os namorados, que nem eu estou vendo elas, né? Vai falar uma coisa como essa no tempo dos judeus, entendeu? Apedrejava. Entende? Então, naquele momento, Jesus pediu um copo de água, era uma coisa chocante. Ela fica perplexa pelo fato de Jesus dirigir a palavra, e ela responde: como sendo você judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Em vez de responder diretamente, Jesus eleva um pouco o nível da perplexidade dela, porque Jesus está ali para chocá-la, e diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo a água, dele de beber, você pediria para mim essa água, uma água viva. Ele não responde a pergunta dela. Ele traz um negócio um pouco mais complicado. Ô samaritano, você não está entendendo. Eu estou falando para você de uma água diferente. Você pode até me dar essa água de beber que vai matar minha sede física.
Mas se você não conhecesse, se você tivesse algum relacionamento com Deus, você saberia com quem você está falando. O que foi realmente surpreendente não é que ele pediu água a ela, mas que ela não pediu água a ele. Ela deveria ter reconhecido ele como Senhor e Salvador. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós ficamos labutando com coisas simples e naturais, sendo que nós temos o autor da vida conosco, e ele fala: vocês não têm porque vocês não pedem. Porque se vocês pedissem, vocês receberiam. Mas quando vocês pedem para satisfazer apenas o desejo do seu coração. Para você se lambuzar naquilo que é o seu desejo do seu coração, e não para abençoar vidas. O que foi realmente surpreendente não é que ele pediu água a ela, e sim que ela não pediu água a ele. Ele tem a água viva, e ele chama isso de um dom de Deus. A mulher, porém, e aconteceu ao contrário com João Batista, né? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Quando Jesus entrou na presença dele, ele falou: não é eu que tenho que te batizar, o Senhor que tem que batizar a mim, né? Perfeito. Ele conhecia a Deus. Perfeito. Entendeu? Aquela figura de João Batista, ele olha e fala assim: eu vou fazer isso? Talvez essa mulher tivesse, gostei, entendeu? Essa mulher falasse assim, Jesus. Porque entenda que a fama de Jesus era conhecida inclusive em Samaria. Entendeu? Ele não estava passando ali por de graça. Você, Jesus, você está pedindo água para mim? Olha que diferença que é essa cena, hein? Jesus está querendo que eu te dou água, você que tem que me dar água. Entende? Gostei. A mulher, porém, não conseguia atingir essa altura. Ela simplesmente diz: como é que o Senhor pode me dar essa água se não tem um balde? Olha, quão ridículo é o nosso relacionamento com Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o todo-poderoso Deus, Ele criou os céus, terra e tudo que nele há, e você acha que Ele só pode ajudar você a pagar a conta da caeta? 20, 30, 40, 50, 100 reais. Será que o seu Deus ele é limitado a isso? Será que a sua falta de adoração a Deus ela é limitada a você não ter dinheiro para pagar a conta da sede? Mas não é assim que a gente age. Que Deus não faça isso com você nem comigo. Ele fazer assim, ó, na fonte financeira. E ver como é que você reage. Como é que será que você reage se Deus ele fizer com você como fez Jó? Aquela cena de Jó foi uma cena ímpar que eu não desejo para ninguém. Como que Jó responde? Deus me deu bem, Deus ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí quando você tem uma vida de flores um pouquinho menor, você surta, você se desespera. Deus ele tem nos dado antecipadamente, para que quando você precisar, você utilize desses recursos. Eu não estou dizendo para você que eu tenho essa paz no coração, é algo que eu luto também. Mas nós temos que entender que tem pessoas que não têm a pequena reserva financeira que você tem. E tem que lidar com aquilo sem nada. Eu falo com a minha irmã está passando um tempo de deserto lá, financeiro forte. Eu oro por ela, tento ajudar tal. E eu falo sempre para ela assim, mas eu estou mexendo no dia da minha aposentadoria. Eu falei assim, ele te deu antes. Falei com o Nicolas outro dia, ele te deu antes. E se você não tivesse, como seria o comportamento? Como é, Senhor, que você pode me dar essa água se eu não tenho nem um balde? Ela ainda não sintonizou a frequência com Jesus. A mulher tem de admitir que Jesus tem uma percepção extraordinária. Veja que o Senhor é profeta. Nas respostas de Jesus, ela começa a ficar incomodada e ela fala assim, o Senhor não é um cara normal. Ele começa a perceber que ela está falando com uma pessoa diferente do que um homem. Ele está falando com um profeta. Todavia, em vez de andar em direção que ele está indicando, mostrando para ela que ele é o autor da vida, ela tenta novamente se desviar e fala, nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, entretanto, vocês judeus, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que o Senhor me diz isso? Ela novamente está pensando numa coisa superficial.
Um animal preso numa armadilha arranca a própria perna para escapar. Eu vi um filme uma vez aí que o cara estava escalando e ele prendeu, não sei se foi o braço, foi a perna lá, e o cara ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu falei, ele vai morrer. Ele pegou e cerrou a mão para ele poder sair. As pessoas fazem isso, os animais fazem isso. Um pecador apanhado mutila a própria mente e rasga regras da lógica. Sim, é claro, falando do meu adultério, mas qual é a sua opinião sobre o lugar onde as pessoas devem adorar? O problema não é o local. O problema dela é o pecado dela. Isso é conversa evasiva, próprio de alguém que foi apanhado. Só que Jesus Cristo não deixa você escapar fácil. O grande caçador das nossas almas, ele não deixa nós escaparmos. Ele não insiste em ficar naquele caminho. Ele não hesita em continuar lá perseguindo aquele caminhar seu pecaminoso. Ele não insiste nisso. Ele dá a volta e volta a falar sobre a questão da adoração. Ele não voltou para o tema do adultério. O problema dele não é o adultério. O problema dele não é que você é infiel a ele. O problema é, você vai adorar ele? O que ele vai falar, e nós vamos tratar disso a partir da semana que vem, que o problema não é aonde se adora, é como se adora. Como que nós temos elevado e trazido a adoração ao Senhor. Porque quando você sai de casa, e nós estamos encerrando o nosso dominical, quando você encerrar, você vai para a sua casa, e você vai ter uma tarde para você fazer uma série de coisas. E Deus ele vai trazer para você oportunidades de você mostrar se você é um verdadeiro adorador, ou se você é um falso adorador. Seja no alimento, quanto você vai comer, se você não vai comer, se você vai dar glórias a Deus ou não. Quando você sentar diante daquele prato, eu quero que você imagine quantas pessoas não têm aquilo que você tem. Será que você vai conseguir abaixar a cabeça, né, que nem aqueles bois selvagens, né, e comer e não ter um tempo de gratidão? Se eu olhar para aquilo e falar assim, pô, Senhor, obrigado por essa comida. Obrigado pelas mães que fizeram. Obrigado, Senhor, que o Senhor me deu forças. Não é para você fazer essa oração, lá, ô André, ora para a gente almoçar, e o André vai ficar lá 1 hora orando. Não é isso. Não é isso, é um coração grato. É você olhar para aquele alimento com gratidão. E aí você vai começar a transmitir isso para as várias atividades da sua vida durante toda a sua semana. Talvez você não tenha tempo para fazer isso, talvez hoje no almoço à tarde com a tua família, mas no momento que você estiver na rua, você pode parar 5, 10 minutos e falar assim, olha, eu estou comendo esse lanche, como é bendito o Senhor que me deu saúde para eu poder comer esse lanche, entendeu? Que delícia, que alegria eu poder ter um organismo. Gente, você começa a mudar a dimensão da sua satisfação, da sua alegria, e você começa a brilhar. É como uma mulher grávida. A menos que seja um caso de violência sexual, tudo, não tem como uma mulher estar grávida e ela não brilhar diferente. Você olha e fala assim, a pele da mulher muda, o rosto formoseia, fica aquele brilho. Gente, de onde vem isso? Alegria de carregar dentro do ventre uma criança. Tem o tempo do parto, que é triste, mas depois esquece. Vai perguntar para a Rainha se ela está lembrando da tristeza que ela passou. Nada, ela olha para a Heloísa, está tudo certo, ela já quer de lembrança. Nós temos que deixar esse borbulhar no nosso coração. Eu quero que você finalize esse culto com aquela imagem da panela de pipoca. Que o seu coração seja como aquela panela que não consegue reter a quantidade de pipoca, que no caso é gratidão ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Ti, Pai, porque podemos, Pai, ouvir um pouco da Tua palavra. Pedimos que o Senhor gere em nós a Tua vontade, o Teu querer e a Tua gratidão, que nós possamos, Pai querido, ser servas que o Senhor tem prazer, e que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Queridos, agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela tua presença. Não existe culto sem pessoas. Tá? Então agradeço a Deus pelo seu esforço, que Deus possa realmente estar trazendo a você o retorno financeiro, trazendo a você a saúde, trazendo tudo isso que nós falamos aí. E se for da tua vontade, que a gente possa à noite estar novamente adorando o Senhor, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.